No século XVI, as primeiras expedições de colonização britânica desapareceram misteriosamente no Novo Mundo. A Inglaterra não foi bem sucedida nas primeiras tentativas de estabelecer uma colônia nas terras que hoje são dos Estados Unidos da América, mas, inadvertidamente, foi a responsável pelo surgimento da lenda da colônia perdida. A colônia perdida. Em 1584, o aventureiro Sir Walter Raleigh recebeu da rainha Elizabeth I a missão de estabelecer o primeiro povoado inglês e iniciar a ocupação nas terras do Novo Mundo. Raleigh navegou pela costa da Carolina do Norte e escolheu a ilha de Roanoke como local ideal para a construção do assentamento. Sir Richard Grenville liderou um grupo de soldados que rumaram para Roanoke. Ele foi encarregado de estabelecer uma colônia. Porém, em agosto de 1585, precisou retornar à Inglaterra, possivelmente devido à falta de mantimentos, deixando Sir Ralph Lane como líder e mais 107 homens para fundar a colônia inglesa no norte da ilha, onde um forte foi construído. Grenville prometeu retornar em abril do ano seguinte com mais homens e mais suprimentos. No entanto, ele não apareceu. A essa altura, os colonos já haviam despertado a ira de tribos nativas depois de roubarem comida, incendiarem aldeias e sequestrarem índios. Lane hesitou em partir, mas após uma grande tempestade que piorou ainda mais a situação dos exploradores, em junho de 1586, eles deixaram o Novo Mundo. 2 semanas depois, Grenville finalmente chegou com suprimentos e 400 homens e encontrou a colônia deserta. Ele decidiu deixar apenas 15 homens para garantir a presença inglesa na região. A segunda expedição foi mandada para Roanoke em 1587. Foi liderada por John White, que foi acompanhado de mais 115 pessoas. John White esperava encontrar os 15 homens deixados por Grenville, porém deparou-se com um forte devastado e nenhum sinal dos habitantes, exceto um esqueleto de um deles. Apesar disso, 2 acontecimentos importantes foram registrados na expedição de John White. Manteu, um índio da ilha de Croatoan, tornou-se amigo dos colonizadores e trabalhava junto com eles. Foi o primeiro a receber um título de nobreza no Novo Mundo, nomeado como Lorde de Roanoke, e o primeiro nativo batizado como cristão. Esta placa está atualmente na ilha de Roanoke em homenagem ao índio Manteu. Outro fato marcante foi o nascimento da neta de John White, Virginia Dare, em 18 de agosto de 1587. Foi a primeira criança de pais ingleses a nascer no Novo Mundo. Um tempo depois, White precisou voltar à Inglaterra em busca de mais suprimentos, mas antes combinou com os colonos que, caso precisassem abandonar o forte devido a um ataque, deveriam gravar uma cruz de Malta e o destino planejado em uma árvore. John White conseguiu retornar a Roanoke apenas 3 anos depois, em 1590, e o forte estava deserto. Ele encontrou apenas a palavra Croatoan gravada num tronco e Cro em outro, sem a cruz de Malta que sinalizaria um ataque. As casas haviam sido derrubadas e foram encontrados alguns materiais já cobertos pelo mato, evidência de que a vila estava abandonada há muito tempo. White tinha esperanças de encontrar os colonos refugiados na ilha de Croatoan e pretendia velejar até lá. Porém, problemas com as embarcações e a ameaça de uma grande tempestade cancelaram seus planos.
No dia seguinte, John White e sua expedição voltaram para a Inglaterra e nunca mais retornaram a Roanoke. Os ingleses só tiveram sucesso em estabelecer um assentamento permanente em 1607, quando fundaram a colônia de Jamestown. Há muitas teorias sobre o desaparecimento dos colonos. A principal delas é que de alguma forma eles se dispersaram e se envolveram com os nativos, para o bem ou para o mal. Um artigo de jornal de 1885 publicou uma afirmação de índios descendentes de croatoanos sobre a sua origem. Os nativos diziam que suas tradições contam que seus ancestrais foram amigos de brancos e que estavam desesperados por não obterem ajuda da Inglaterra e os encorajaram a abandonarem a ilha. Alguns teorizam que a colônia inteira mudou-se e estabeleceu-se em outro lugar, e depois foi destruída. Quando os colonos de Jamestown chegaram à Virgínia em 1607, tentaram descobrir o paradeiro dos ingleses de Roanoke. Os nativos contaram que havia pessoas vivendo e se vestindo tal como eles. Ainda foi levantada a hipótese de que eles tentaram retornar sem sucesso à Inglaterra. Outra de que os espanhóis haviam destruído a colônia, ou a hipótese de que uma terrível seca que atingiu o local na época teria forçado os colonos a abandonarem a ilha. Em busca de evidências, uma expedição arqueológica foi realizada em 1998 no local da antiga capital de Croatoan. Foi encontrado um anel, algumas armas e ferramentas, e há indícios de que esses materiais são ingleses típicos do século XVI. Atualmente, um projeto intitulado DNA da Colônia Perdida tenta provar ou desmentir a afirmação de que colonos de Roanoke foram assimilados por tribos indígenas. O projeto pretende encontrar e realizar testes de DNA de potenciais descendentes em restos humanos antigos. Muitos sobrenomes dos colonos desaparecidos foram encontrados entre nativos. Eles listaram sobrenomes de pessoas que podem ser úteis na descoberta de descendentes. Os colonos de Roanoke desapareceram deixando poucos vestígios. Não há tumbas, quase não existem inscrições e materiais deixados por eles. E, tal como outras lendas, esse clima de mistério inspirou a arte. Uma peça ao ar livre é realizada num teatro na ilha de Roanoke desde 1937. É baseada na peça sinfônica do dramaturgo Paul Green. No cinema e na TV, existem produções baseadas na lenda da Colônia Perdida ou que fazem alguma referência, incorporando os mistérios que envolvem o desaparecimento dos colonos ao seu próprio enredo. Existe até um jogo de computador chamado Jamestown, inspirado na lenda. A misteriosa lenda da Colônia Perdida talvez tenha alguma explicação razoável que pode ser aceita pelos cientistas da atualidade. Mas não há dúvidas de que lendas e mistérios são um grande alimento para a imaginação. O livro chamado Dare, A Colônia Perdida, conta a história de Virginia e dos outros colonos de Roanoke que são abduzidos por alienígenas e levados para um planeta chamado Dare, que fica a 200 anos-luz da Terra. Já no livro Virginia, um velho computador, que é na verdade uma máquina do tempo, transporta Virginia Dare de Roanoke para o sótão da casa do jovem Evan, em 2002. Com a ajuda da família, Evan tenta descobrir o que aconteceu com a colônia perdida e devolver a menina à sua época.